Mas para você avançar, você tem que esquecer o seu passado. Sabe? Então isso é um princípio espiritual. Porque às vezes o passado, você pensa que o passado não tem esse peso e essa influência na sua vida. Eu quero te dizer, é engano seu. Ele tem um poder, por isso que está aqui na palavra, por isso que Paulo escreve isso. Para que eu possa avançar, eu tenho que deixar o passado. Para que eu possa chegar em novos níveis, eu tenho que esquecer o meu passado. Sabe? Mas infelizmente tem pessoas que estão presas às coisas que aconteceram no passado. Estão presas a ofensas, estão presas a mágoas, estão presas a decepções, estão presas a frustrações, estão presas à queda, estão presas. Isso impede elas de avançar. Então a multiplicação começa com uma decisão. Uma coisa eu faço. Fala para o seu irmão, uma coisa eu faço. Então começa com uma decisão de fazer isso. Você precisa de tomar uma decisão hoje. Essa decisão não sou eu que tomo por você. Essa decisão não é o seu irmão do lado que toma. Essa decisão que toma é você. Sabe, tomar decisão não é um sentimento. Nós precisamos de parar de andar por emoção. Você precisa de andar por razão, pelo entendimento, por revelação. Você toma uma decisão porque você está entendendo que você precisa de deixar o seu passado. Você precisa de entender que andar pensando no passado está te impedindo de avançar. Então, ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás, eu prossigo para o meu alvo. Qual que é o nosso alvo esse ano? Fala mais alto. Multiplicação. Então, esquecendo do passado, eu vou focar no meu alvo. Eu vou avançar na direção da multiplicação. Olha que coisa preciosa. O fato de você esquecer o seu passado, você vai avançar nessa direção. É triste ver pessoas, irmãos, você encontra com ela fala assim, tem 12 anos que eu não falo com meus pais. 12 anos que eu não converso com meu irmão. Vai passar mais quantos? Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos parar de contar essas histórias e começar a contar novas histórias. O Senhor tem para nós novas histórias em 2026. Mas para você viver novas histórias, você precisa de remover essas histórias que estão ocupando o seu coração. É uma lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não tem possibilidade disso acontecer. Você tem que dar espaço para você poder viver novas histórias. Sabe, eu insisto para você contar novas histórias, eu insisto para isso. Eu quero que você decida. Fala assim, eu vou começar a contar novas histórias. Talvez você nem perceba, mas às vezes você fica repetindo algumas histórias na sua vida. E hoje você tem que mudar. Fala assim comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Fala assim, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas tem gente que está preso no que as pessoas dizem. Tem gente que está preso no que as pessoas acham, no que as pessoas determinam para ela. Sabe, nós damos muita atenção no que as pessoas dizem e às vezes pouco valor naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Muitas das vezes nós fazemos isso. Você é abençoado e ponto final, meu irmão. Não é mais vírgula, não é mais etc. Não, você é abençoado e pronto. Você é abençoado e ponto final. Sabe, fica com o que a palavra diz. Essa mentira tem que parar de te escravizar. De depender de opinião de outro, de depender, sabe, desses estímulos. Nós cremos que o que o Senhor diz, fala a meu respeito, é a verdade, e isso é suficiente. Nós precisamos de avançar para esse nível de maturidade. Por isso que quando você vem para cá, a palavra de Deus, você está num processo de uma incubadora espiritual. Você está numa incubadora onde você está acelerando o seu processo, sabe, de estar preparado para viver o que a palavra de Deus tem para nós. É tanta preciosidade que nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos. Então, Deus quer fazer algo novo na sua vida, meu amado. Receba isso. Se aproprie, Ele quer fazer algo novo, sabe? Mas Ele precisa o quê? De espaço para fazer dentro de você, dentro do seu coração. Se o seu coração estiver cheio de mágoa, cheio de impedimento, não dá. Não dá. É impossível que isso aconteça. Então é tempo de avançar. É tempo de nós avançarmos. Sabe, para avançar, eu preciso esquecer das coisas que ficam para trás. Para você poder chegar no seu alvo, na direção do seu alvo, você precisa de esquecer delas. Você precisa tomar uma decisão hoje. Hoje tem que ser um culto de divisor de águas na sua vida. Vai ter uma linha divisória na sua história aqui. Sabe, o meu passado ficou para trás. Você não carrega ele nem para contar ele para ninguém. Tem gente que fica contando o passado dele. Passado de queda. Eu estava conversando com o irmão, falando, não, irmão,
Para de você está dando muita glória para o diabo, ficar contando. Dá glória para Jesus, fala o que o Senhor tem para fazer na sua vida, isso é glória para Ele. O Senhor tem prosperidade para mim, Ele morreu lá na cruz para me dar isso. Não é o que o diabo fez com você, não. Você vai começar a contar histórias do que o Senhor tem para a sua vida, tem para você. E eu quero falar para você o que você deve esquecer. Você deve esquecer a culpa. A primeira coisa que você tem que deixar para trás é culpa. O que é culpa? É o quanto você erra, sabe? É o quanto você faz algo ruim. É quando você faz algo ruim, quando você erra e quando você faz algo ruim. Então você sente o quê? Culpa. Culpa é isso. É quando você tem esse comportamento. Mas peraí, se Jesus já me perdoou, eu estou perdoado, sim ou não? Se Jesus já perdoou, por que eu não me perdoo? Sabe por que você não se perdoa? Porque você está cobrando fazer alguma coisa. Você está achando que precisa ser feito alguma coisa para você se sentir perdoado. Sabe, você está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para cumprir, para pagar. Não foi suficiente para te perdoar. Você quer fazer alguma coisa, mas você não tem que fazer mais nada. Mais nada precisa ser feito. Você precisa só de crer nessa verdade. Não sinta culpado, mas se sinta perdoado. O Senhor já te perdoou por tudo, irmão. Por tudo, pastor. Por tudo. Eu não sei o que você aprontou, mas eu quero te dizer, está perdoado. Está perdoado. Não sou eu que tenho o poder de te perdoar, mas o que Ele fez na cruz é o suficiente para resolver essa questão. Então, nós não confessamos que Ele faz tudo novo. Nós não falamos isso? Que o Senhor fez tudo novo na nossa vida? Por que você está ainda no seu passado? Sabe? Eu quero que você levante a sua mão bem alta e fale assim, eu fui perdoado. De uma vez para sempre. Todos os meus pecados foram resolvidos lá na cruz. Sabe? Se você precisa pedir perdão para alguém, peça logo. Mas vamos acessar 2026, irmão, acelerado. Não vamos deixar nada nos segurar, nos reter. Sabe, imagina, você está numa largada, o ano abriu, cortou a fita do ano, irmãos. Começou a corrida do ano. Janeirão. Estamos quase virando para fevereiro. E aí? Corta logo essa fita. Sabe, libera perdão, pede perdão. Reconheça que você é perdoado. Não aceita a culpa na sua vida. Segunda coisa que você tem que deixar para trás, a ofensa. Fala para o seu irmão, ofensa. Ofensa é o que falar de você a seu respeito. Talvez foi ofendido, mas fique em paz. Quem te justifica é o Senhor. Amém? Sabe, os seus frutos vão dizer a seu respeito. A unção que você carrega vão falar a seu respeito, irmão. Para de preocupar com o que vão pensar de mim. Sabe, tem uma música antiga, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Alguém lembra dessa música? Só os mais antiguinhos, igual eu. Eu quero é Deus, não importa, irmão. Sabe? Para de se sentir ofendido. Isso está atrapalhando você de largar nesse ano. Para de ser, sabe, quando a gente fica sentindo ofendido, a gente está cheio de justiça própria. Cheio de, sabe, de sentimento que precisa de ser reconhecido. Mas eu quero te dizer, deixa a ofensa para trás. Terceira coisa que você deve deixar para trás é o medo. Tem gente que é muito medrosa, irmão. Muito medrosa, não arrisca nada. Eu quero te desafiar. Quero te fazer um convite para você em 2026. Arrisca, começa a arriscar tudo. Tudo! Lá na sua célula, decida comprar mais cadeiras para lá. Não é esse, sabe, esse ano nós vamos multiplicar a nossa célula. Eu vou comprar mais cadeira. Compra lá 5, 7, 8, 10 cadeiras, não sei quantas, mas decida arriscar. Sabe, se você não tem em sua casa, vai lá atrás de um financiamento para aprovar seu financiamento. Vai atrás de comprar um carro. Vai atrás, começa a arriscar. Começa a pôr o pé na água. Decida. Sabe, não andar com medo. O medo impede você de avançar. Decida arriscar em Cristo, confiado nele. Sabe, vai atrás. Sabe, muitos irmãos muito cheios de medo. E falando que isso, sabe, é cuidado. É zelo. Isso é medo, irmão. E medo é pecado. Nós precisamos andar com ousadia. Crendo que o Senhor vai te sustentar. Crendo que o Senhor vai trazer o recurso. Decida andar por fé, você vai ser surpreendido. Põe as cadeiras na sua célula, você não vai ficar cheia a sua célula. Não, tem vergonha. Para de ter vergonha. Para de ter medo. Sabe? Outra coisa que você tem que abrir mão. Sabe? Além do medo, você deve eliminar também os traumas. Trauma é a quarta coisa que você tem que deixar para trás. Sabe? Tem gente que fala assim, terminaram comigo.
Terminou comigo a corte, um relacionamento, alguma coisa, fui demitido, quebrei uma empresa, minha empresa quebrou. Traumas que impede, deixa para lá, para de ficar contando essas histórias do que aconteceu. Para de ficar lambendo isso. Sabe, isso é parte do seu passado. Não fica mais contando essa história para ninguém. Deus tem algo novo para você. Sabe, irmão, eu era alguém que ficava falando isso também, algo parecido. Né? O que acontece? Eu ficava falando assim, sabe, se eu soubesse da dificuldade de ter uma empresa, eu nunca teria aberto. Eu ficava falando isso como se fosse algo legal, algo bom. O Senhor falou comigo, para de ficar falando isso. Porque eu falo assim, não, se eu soubesse que eu ia ter tanta dificuldade, eu não tinha ficado quieta no meu canto. E repetia isso, para um, para outro. E o Senhor falou assim, para. Essa empresa é para ser uma bênção na sua vida. Só agradeça. Te coloquei lá para usar ela para te prosperar, para te abençoar, para te suprir. Para com essa conversa. Muda a história. Nós precisamos de mudar as conversas, a nossa história. Sabe, eu decidi, eu não falo mais. Estou falando isso aqui hoje para você. Talvez vou falar, se eu pregar essa mensagem de novo, eu vou falar de novo. Mas a partir de hoje eu não falo mais. Eu falo, o Senhor me deu uma empresa próspera. O Senhor me colocou essa empresa nas minhas mãos. Eu não tinha nem como ter essa empresa. Já falei isso para alguns irmãos, não tinha nem como ter. Tem uma empresa. Deus fez um milagre e eu falando isso, essas besteiras, contando esse tipo de história. Nós precisamos mudar as histórias. Para de contar que você quebrou. Para de contar o que você vai. O fato de você ter quebrado, de você ter levado um fora, de você ter tido esse tipo de situação, sabe, de terminaram com você, você vai usar isso agora, você vai canalizar isso para mudar. Na próxima, agora eu vou fazer diferente. Usa isso, extraia isso para mudar a sua história, sabe? Deus vai usar isso para você prosperar. Deus tem algo novo para você. Fala para o seu irmão do seu lado, ele fala assim, Deus tem algo novo para você. Importante você falar isso. Então, você vai aprender com o teu fracasso, com aquilo que causou essas dificuldades que você passou. Mas você não deve mais repetir o que você fez. E o que não era para ser feito, agora Deus tem uma nova história para a sua vida, para os seus negócios, para o seu casamento, para a sua célula. Talvez você aprontou na sua célula, falhou, não levou a sério, não fazia as reuniões, não dava valor nela. Para de contar isso, conta para ninguém mais não. Só faça uma célula diferente, aquilo que você não fazia, agora decida fazer diferente. Em nome de Jesus. Sabe, eu posso fazer um pedido para você? Posso fazer um pedido para você? Posso fazer um pedido para você? Começa a contar histórias novas. Começa a falar coisas novas na sua vida. Começa a falar novo. Quando eu era criança, sabe o que aconteceu comigo? Sim, talvez isso te trouxe uma ferida mesmo. Talvez isso te machucou mesmo. Mas eu quero te dizer, e o que Jesus fez na cruz por você? Não te trouxe uma cura? Você tem que falar disso. Eu fui curado. Jesus me curou. Não é falar quando eu era criança. Fizeram tal coisa comigo. Fez. Foi errado. Mas o que Jesus fez? Não conta? Só conta o que fizer de ruim com você? Você precisa de acordar, esquecer seu passado e ver o que Jesus fez por você. O que nós pregamos aqui, sabe, amados, é metanoia, mudança de mentalidade. O Senhor está mudando, está transformando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, você tem que acreditar no que Ele fez, não é acreditar no que fizeram com você e fizeram na sua vida. Comece a acreditar no que Ele fez. Se você acreditar no que as pessoas falaram para você, sabe o que vai acontecer. Mas se você acreditar no que o Senhor Jesus falou sobre a sua vida, é o que vai acontecer. E você vai escolher ouvir quem? Quem que você vai escolher ouvir? Os que estão falando que não tem jeito? Que não tem jeito para a sua vida? Mais uma vez você pisou na bola. Mais uma vez, você vai ouvir quem? Ou você vai ouvir Jesus? Qual que é a palavra que você vai ouvir? Se você acreditar na palavra do Senhor Jesus, sabe, você vai experimentar a vida de Deus. Você vai experimentar, você vai desfrutar. Outra coisa que você tem que deixar para trás, a quinta coisa que você tem que deixar para trás, são as suas conquistas. Tem gente que vive preso nas conquistas, no que ele alcançou. Deixa as conquistas para trás e vamos avançar, irmão. Vamos buscar de novas coisas, novos desafios. Quando Paulo decidiu avançar, ele entrou em um nível que jamais ele tinha vivido. Jamais ele tinha experimentado. Sabe? Ele não viveria se tivesse preso no passado. Mas ele decidiu abrir mão do passado. Meu Deus, amados. Olha a história de Paulo. Que histórias mais inspirativas.
Olha o que Paulo experimentou. Quanto ele conquistou, irmão. Quanto Paulo experimentou de revelação. Quanto ele conquistou, né, de transformar vidas. De mudar a direção para as pessoas. Sabe quanto? Mas o que ele tinha entendido? Por que ele tomou essa decisão na vida dele? Por que ele fez tudo isso? Isso tudo aconteceu na vida dele. Sabe, porque ele tinha entendido que era mais desafiador o que estava diante dele. Era mais poderoso o que ele iria viver. É algo que nós precisamos entender. O que está diante de nós é melhor do que o que você já viveu, amado. É assim que funciona. Como é que você vai querer algo para frente se de para frente é pior? Você tem que entender que não é assim que funciona, que é assim. Paulo teve esse entendimento, que o que está diante de mim é muito mais desafiador. Deus está te desafiando hoje para mudar sua história, sabe? Então eu vou tomar o quê? Eu vou tomar uma decisão baseada em tudo isso. Qual decisão que eu vou tomar? Avançar. Avança, irmão. Avança. Deus tem coisas boas demais para você. Para você estar paralisado. Isso não honra o Senhor, você ficar numa posição, sabe, sem avançar na direção daquilo que Ele tem para você. O diabo, ele trabalha com o passado, mas o Senhor trabalha com o futuro. O diabo fica falando, olha o que você fez, olha o que você aprontou, olha a sua queda, olha o que você falhou, olha o que fizeram com você. Mas o Senhor fala, olha o que eu tenho aqui para você, ó. Olha o que eu tenho aqui para você, vem. Olha o que eu tenho para você, um casamento novo. Olha para você, não é mudar de esposo não, tá, quem é casado, tá? Mas Deus operar um milagre no seu casamento. Olha a sua empresa que está passando dificuldade. Vem, olha o que eu tenho para você aqui. Abundância. É assim que o Senhor tem para nós. Então, o Senhor, você quer... A pergunta que eu faço para você, você quer acessar a graça abundante em 2026? Acessar milagres de prosperidade, de cura, de casamento, de libertação? Então deixa o seu passado. Avança porque está diante de você. Sabe, queridos, eu quero declarar sobre a sua vida que o diabo te feriu. Mas Jesus te curou. Jesus te curou. E o que é maior? Uma ferida que o diabo fez? Ou a cura que o Senhor Jesus fez na sua vida? O que é maior? Sabe? Então fica com a cura. Começa a falar essa história. Começa a sair daqui desse culto e fala, eu fui curado. Eu sou próspero. Eu vou viver a multiplicação. Começa a contar essas histórias. Começa a falar o que Jesus fez na sua vida. É o que Ele fez. Que você está dizendo. É poder. Você não está entendendo o poder que está diante de você. Isso é algo precioso que você deve entender. Então o Senhor Jesus vai te restituir da sua saúde. Porque, sabe, o seu coração está livre para receber muito mais de Deus. O que está acontecendo na sua vida? Abre para mim. O que está acontecendo na sua vida, você está abrindo espaço para experimentar o sobrenatural de Deus. Você não está entendendo, mas é o que está acontecendo. Você está abrindo espaço no seu coração, na sua vida, para o mais de Deus acontecer quando você decide, sabe, paralisar a ação do diabo, paralisar os efeitos do passado, quando você decide deixar para trás. Decida deixar para trás. Sabe, quando você decide deixar para trás a culpa, a ofensa, o medo, traumas e conquistas. Esse é o primeiro princípio, é uma decisão que você tem que tomar, deixar para trás. Uma coisa, Paulo fala, uma coisa eu faço. Uma coisa só uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Decida hoje esquecer. Toma uma decisão. O segundo princípio que eu quero falar com você, para você acessar 2026 como o maior ano da multiplicação na sua vida. Sabe, são princípios de imagens corretas. Fala para o seu irmão, segundo princípio, fala para ele. São imagens corretas. Irmãos, como é precioso. Como assim, imagens? Imagens. Imagens. Porque Deus trabalha com imagens. Aquilo que Deus for fazer na sua vida em 2026, Ele irá colocar imagens no seu coração. Ele irá produzir imagens. Nosso Deus, Ele usa imagens. E isso é algo precioso. Então, se você travou em 2025, se foi um ano complicado, às vezes foi um ano que você teve muitas dívidas. Quando você olha para 2025, você fala, nossa, meu Deus, foi um ano difícil. Foi um ano difícil, cheio de problemas, com dívidas. Sabe, Deus vai te dar muitas imagens de prosperidade, de pagamento das dívidas, de recursos chegando na sua vida, nos seus negócios, nas suas mãos. Deus vai começar a te dar essas imagens. Essas imagens serão liberadas sobre a sua vida. Provérbios 4:20 fala assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta. O que é atenta?
Tenha atenção. Tenha atenção. Você está indo na estrada. Tem uma placa que está anunciando que tem um problema lá na frente. Eles colocam um triângulo assim, ó. Atenção. Atenção. Ó, presta atenção. Atenta para as minhas palavras. Tenha atenção nelas. Aos meus ensinamentos. Inclina os seus ouvidos aos meus ensinamentos. Fala de novo. Me explica, Senhor. Isso é inclinar os ouvidos. Eu quero entender isso. Fala assim, eu quero entender isso. Não os deixe apartar dos seus olhos. Esteja sempre olhando para a palavra de Deus, para os ensinamentos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Não deixa ninguém tirar isso. Não deixa ninguém mudar essa opinião sua. Não deixa nada substituir isso. Porque são vida para os que acham. É vida. Olha, você quer ter vida? Esteja atento à palavra. Permaneça com os olhos na palavra. É saúde também, e saúde para o seu corpo. Você quem quer ter saúde? A chave aqui para você ter saúde. A gente fica complicando. Está aqui, ó. A palavra de Deus, se você olhar para ela, você vai ter saúde. E Deus tem compromisso com isso, irmão. Você vai ter saúde. Porque se você manter os olhos na palavra, você vai ter saúde. A saúde vai se manifestar. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, essa atitude de aproximar, de atentar para a palavra de Deus, do Senhor, isso trará saúde para o nosso corpo. Se você travou no ano de 2025 com lutas na área de enfermidade, em 2026 você vai ser restituído. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você vai ser restituído na sua saúde. Eu creio, irmão, que eu vou ser restituído, Júnior. Eu creio que a minha saúde vai ser plena, perfeita. Eu vou testemunhar. Eu creio. Lógico que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, a gente tem que fazer tudo. Não é algo místico. Mas nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus vai me encorajar a desfrutar, a acessar. Então esse será o ano de cura. Então assim como a vida é um dom dado por Deus, a saúde também é, amado. A saúde também é um dom. Então quantos creem que irão desfrutar da saúde em 2026? Você crê? Crê, irmão. É acima da circunstância. Crer é um firme fundamento para você experimentar. Sabe, mas você está sentindo uma dor aqui, mas você fala, mas eu creio. Sabe, está sentindo uma tonteirinha, uma fraquezinha, mas eu creio. É isso, é um firme fundamento. Fé é um firme fundamento. Pensa no que é um fundamento, um bom fundamento num prédio. Quem aqui constrói? Levanta a mão e os construtores. Você faz o quê? Uma sapata, faz uma base, e aí você olha para aquilo, a pessoa que passa fala, nossa, vai construir um sobrado aí nessa base tão forte. Isso aí realmente essa base aí é firme, hein? Essa base é firme para isso. A fé é firme para você crer que você é curado. Eu olho para o Márcio é um testemunho para mim, porque o Márcio, eu encontrava com o Márcio, irmãos, ele estava com catarata, gota, sei lá mais o que ele tinha. Tinha umas 3, 4 coisas lá que ele me reclamava. Reclamava não, comentava, mas ele falava assim, mas eu sou curado. Mas eu fui curado. Daí ele fala assim, teve um dia que o Júnior orou comigo lá no encontro. O encontro foi no começo do ano, ele lá no final do ano. Ruim! Mas ele fala, mas aí eu fui curado naquele dia. Olha a fé do irmão. Firme fundamento. E depois eu chego perto dele, depois você pergunta como é que ele está. Curado. Curado. Trabalhando o dia inteiro, ele levanta às 7, a hora que ele levanta eu não sei, mas 7 horas da manhã está aberto lá o comércio dele. Ele vai até 10 da noite, todo dia, né, Márcio? Firme. Olha que poder de Deus. Olha que, mas isso é poder demais, amados. Sabe, então, eu quero dizer, se você crer, você vai ir a desfrutar. Você precisa de ter a sua participação nesse negócio, que é crer. E você vem para cá para o Senhor ativar a sua fé e te levar para o nível de fé. Sabe por quê? Porque você precisa de entender isso. Isso é importante. Então, é preciso que você entender que quando você cria uma imagem, essa imagem não é na sua mente. Não é quando você pensa que você cria uma imagem na sua mente. Mas essa imagem é gerada onde? No coração. Por isso que ele diz que, sobre tudo que deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Qual é a imagem que você está gerando agora? Guarde essa imagem. Guarda onde? No seu coração. Você tem um negócio. O que você pensa que vai acontecer em 2026? Ano de Copa? Ano, de eleição? Aí você já começa a preocupar. Meu Deus, aí você começa a gerar imagem. Que vai ser um ano difícil. Agora é imposto único, nova forma de tributação. Meu Deus, como é que vai ser? Os meus negócios. Pensa o quê? Problema. Então essas notícias geraram uma imagem. Qual imagem?
um problema. Mas qual que é a imagem que Deus tem do seu negócio? Qual que é a imagem que Deus tem do seu casamento? Qual que é a imagem? Então, sabe por que muitos não desfrutam demais de Deus? Porque tem uma imagem distorcida no seu coração. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa incapaz, eu não dou conta disso, isso não é para mim. Uma imagem, eles têm uma imagem. Quando você tem uma imagem que você não é capaz, você vai fazer? Não. Quando você tem uma imagem de impotência, você vai fazer? Não. Quando você tem uma imagem de que não tem jeito, você vai fazer? Não. A imagem distorcida impede você de agir, de avançar na direção. Você precisa de ter imagens corretas a seu respeito para você alcançar o seu alvo, para você avançar na direção do propósito, da multiplicação. Então, se você tem falado essas coisas, é porque o inimigo colocou uma imagem em você. Presta atenção. Por que alguns cônjuges ficam criticando um ao outro? Por quê? Por que um cônjuge fica criticando um ao outro? Por que um fica falando mal do outro? Porque o inimigo colocou uma imagem distorcida do seu cônjuge no seu coração. Uma imagem foi colocada. E o contrário também é verdadeiro quando você vê um cônjuge tratando com carinho, reconhecendo o valor do outro, falando palavras de encorajamento, liberando palavras poderosas. É porque ele tem essas imagens no seu coração. As imagens que ele tem faz ele falar. A base, então, começa onde? No coração. Por que você tem que guardar o coração? É porque é fonte de todas as coisas. As imagens são geradas no seu coração. Então, amados, ele é uma bênção. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Eu creio nisso. Eu gero essa importância. Eu construo essa imagem. Qual que é a imagem que você tem construído? Sabe, então, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele coloca uma imagem dentro de você. Deus vai começar a colocar imagens dentro de você nesse ano. Algo precioso vai acontecer nesse ano na sua vida, você não tem noção. Uma imagem Ele vai colocar dentro de você. Então, quando Deus quer fazer algo, Ele começa a colocar imagens. Se você não está contente com o que aconteceu em 2025, em alguma área da sua vida, faça uma coisa, verifique as imagens do seu coração, acerca do que você viveu naquele ano. Faça uma avaliação das imagens que estavam dentro de você. Então, pessoas que têm algum tipo de imagens ruins a seu respeito, tendem a praticar alguns tipos de pecado. Olha como é sério. Olha como é sério. Que impacto pode trazer na vida de uma pessoa? A pessoa que tem uma imagem errada a respeito dela pode levá-las a praticar alguns pecados. Então, porque ela acha que a vida dela não tem valor. Porque ela acha que ela é alguém sem valor, porque ela acha que ela é uma pessoa irrelevante, que ela não faz falta, que ela não é importante, ela começa a produzir isso. E isso desencadeia em uma vida com práticas de pecado. Por causa de que ela está pecando? Imagem que ela tem a respeito dela. Qual que é a imagem que você tem a seu respeito? Essa imagem precisa ser ajustada nessa noite, na sua vida. Então, quando você entende que você é valioso, que você tem valor aos olhos de Deus, há uma capacidade de superação, amado. Há uma força que te coloca acima dos seus problemas. Há uma vida sobrenatural, sabe? Sobre o natural se estabelece a sua conduta. Você começa a agir, a andar sobrenaturalmente falando sobre o problema. O problema está debaixo de você. Você começa a exercer domínio, governo. Aquilo não te afeta. Sabe? Há um poder nisso acontecendo na sua vida. Sabe, queridos? Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus vai te colocar imagens na sua vida de superação, imagens de avanço, imagens de conquista. Você pode fechar seus olhos por um instante? Deus vai começar a colocar imagens dentro de você, imagens de mudança não no seu casamento, imagens de mudança nos seus negócios, imagem de superação, imagem que você não era capaz antes, agora você está começando a se ver como alguém habilitado, alguém capaz. Sabe, o Senhor quer fazer na sua vida multiplicação no seu coração. Essas imagens estão se multiplicando. Pode abrir os seus olhos. A Bíblia, então, é um livro de imagens dada por Deus. A Bíblia é um livro que produz imagens. Tem gente que pega a Bíblia, mas como é que ele faz a Bíblia? Ele pega a Bíblia para fazer uma Bíblia de estudo. Aí ele pega um versículo, aí ele pega outro versículo. Mas a Bíblia serve para você fazer estudo. Mas, acima de tudo, ela é um livro de imagens. Sabe? Então você tem que procurar ler a Bíblia da forma correta. A maneira que Deus fala com você é gerando imagens. O maior exemplo disso é Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa, que ele seria pai de multidões.
Mas qual foi a condição da sua mulher? Qual que era a condição da sua mulher, Sara? Estéril. Olha a circunstância dele. Problema, dificuldade, impossibilidade para ter o milagre acontecendo na vida dele. Por isso que ele andava alguém cabisbaixo, desencorajado, derrotado, olhando para as circunstâncias. Muitos de nós temos promessas, mas estamos o quê? Cabisbaixo, desanimado, desencorajado. Estamos olhando para as condições que nós estamos enfrentando. Você está olhando para as condições. Mesma situação de Abraão. Sabe, olhando para o governo, olhando para as dificuldades, olhando para as dívidas. Pastor, você não sabe minhas condições. Estou devendo, hein? Estou devendo demais. Olhando para os analistas do que falam, né? As crises que eles imaginam, então eles estão imaginando crise. Você acaba imaginando uma crise. Está olhando para isso, vivendo para isso. Você fica mal, abatido e derrotado, vencido. Por conta dessa situação, você está derrotado. Derrotado, vencido. E o que Deus deu para Abraão, diante de tudo isso? Ele viu Abraão nessas condições. Ele viu Abraão passando por uma dificuldade. Ele chama Abraão lá em Gênesis 13, 14. Olha o que Deus faz com Abraão. 13, 14, disse Deus a Abraão. Depois, se quiser projetar aí, irmão. Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Ele disse para Abraão, ergue os olhos. Olha, desde onde estás, para o norte e para o sul. Para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Abraão estava de que jeito? Cabisbaixo. Mas ele mandou ele o quê? Erguer. Muda. Olha aqui que eu tenho para você. Levanta a cabeça, olha para cima. Então ele dá uma nova imagem. Ele muda aquela imagem que ele tinha de abatimento. Ele começa a mudar. Ele usa uma imagem, sabe, para que você use como combustível. A imagem que ele começa a gerar no seu coração será como um combustível. Muitos aqui vão sair daqui cheios de imagens. Essa imagem vai ser um combustível para você avançar, para você continuar avançando. Já deu certo, ele está comigo, ele já me deu, olha o que ele está me entregando, ele vai me dar esse final desse ano, até no final do ano isso vai acontecer. Isso se torna o quê? Um combustível, algo precioso. Então, mantenha essa imagem de sucesso, fixe nelas, sabe? Olha como será a sua descendência, olha como será a sua conta bancária. Como é que seria a sua descendência? Como pó da terra. Como é que vai ser a sua conta bancária? Como é que ela está hoje? Negativa. Agora você imagina, está devendo lá 100 mil. Vai ser agora inverso, 100 mil positivo. Olha para a sua conta. Assim vai ser na sua conta o que eu vou fazer. Assim como hoje está, vai ser o inverso. Vai ser invertido, ele vai fazer um milagre. Isso é precioso o que vai fazer. Então receba essa palavra, amado, para a sua vida hoje. Receba, toma posse. Ele vai fazer. Se você hoje tem uma conta negativa, vai inverter. Aquilo que é negativo vai se tornar o positivo na sua conta. Aí você fala assim, nossa, ainda bem, a minha está bem alta, está bem negativa, pastor. Então, pois é, vai ser benção, então, porque vai ser bem grande a prosperidade que Deus vai fazer na sua vida. Não, só está R$100 negativo. Pois é, então vai ser só 100. Eu quero dizer, irmão, sabe, o Senhor vai reverter. Ele quer gerar essa imagem hoje, Ele está usando essa situação hoje. Receba essa palavra. Sabe, pessoas vão te achar como chamar você de doido. Igual foi como Davi. Seu doido. Você vai enfrentar um gigante. Não tem jeito não. Vai ser como o pastor Aloísio, que foi chamado de doido. Sabe? Vai ser assim como eu vou ser chamado de doido também. E aí, você quer ser chamado de doido? Eu quero ser chamado de doido. Porque eu criei. Porque eu vi Deus fazendo. Porque Deus me colocou imagens que eu vou conquistar. Imagens de lugares. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Por um momento, feche os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus fazer.